vivo. Não é isso. Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para refletir sobre a mensagem que está no livro, no roteiro do Evangelho. A mensagem intitulada Como Vereis foi psicografada por Vera Lúcio e ditada por Otila. E antes da gente poder iniciar a leitura da mensagem de hoje, eu gostaria de ler uma passagem aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao versículo 43. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no que Jesus, o Nazareno, passava, e ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que estavam à frente repreenderam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe o trouxessem. Quando chegou perto, perguntou-lhe: Que queres que eu faça? Ele respondeu: Senhor, que possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vê de novo, tua fé te salvou. No mesmo instante, recuperou a vista e seguia Jesus, glorificando a Deus. E vendo o acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus. Vamos fazer a nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria Santíssima, abençoe o nosso momento de reflexão dessa noite e rogamos neste momento que amparem aqueles que estão sofrendo a angústia de estarem acamados em um leito de hospital, sozinhos, sem o amparo de qualquer familiar, sofrendo pela enfermidade e pela falta daqueles que amam a sua volta. Abençoe, Senhor, enviando os seus emissários para ampará-los de alguma forma. Fique conosco, assim seja. A mensagem ditada por Otila, que está no livro No Roteiro do Evangelho, diz o seguinte: ela faz uma reflexão sobre 2 versículos dessa passagem que eu acabei de ler, que os versículos 42 e 43. E aí a mensagem dela é a seguinte: se foi a fé a causa da cura do cego a que se refere o texto evangélico, como verei eu, que confio no Senhor, mas continuo preso à cegueira física? O aparelho visual que em ti está temporariamente privado das suas funções não é o único que possuis.
As pálpebras que te não servem de cortinas interceptoras à luz do sol e à luz da lua não são as únicas que podem, obedientes à tua vontade, cerrarem-se para impedir-te contemplares os panoramas belos ou desagradáveis da realidade. Tens igualmente olhos espirituais, que são mais seguramente utilizados quando descansam do corpo físico. As criaturas em meditação e prece cerram os olhos físicos para contemplar com os olhos do espírito as paisagens sublimes a que se propõe atingir pela oração. O espírito encarnado apenas poderá contemplar, renovando-se as regiões de espiritualidade superior quando, em sono, descansam os olhos humanos. E, pois tu que trazes constante cerrados para os quadros da natureza terrestre, os quais, embora belíssimos, são apenas lembranças dos que, em esferas superiores, lhe servem de modelo. Tu, que devendo permanecer na zona terrestre, cumprindo que as pálpebras da inconformação, lembra de teus olhos espirituais e usa-os, não permitindo que as pálpebras da inconformação, da intolerância e da angústia possam depreciar despercebidas a outrem. Eu pulei o parágrafo que fui olhar ali. Lembra de teus olhos espirituais e usa-os, não permitindo que as pálpebras da inconformação, da intolerância e da angústia te tornem duplamente cego. Vê que as trevas deste mundo surgem sempre radiosas expressões de amor, carinho e amizade, que muitas vezes passam despercebidas a outrem. Vê que há em ti mesmo um mundo íntimo à espera de que tu o embelezes e o enriqueças de virtudes, sentimentos e conhecimentos belos e nobres. Vê assim e usa tua fé. Transforma tua cegueira em visão aguçada, penetrante e sábia, sempre pronta a descobrir valores novos para o melhor aproveitamento da presente experiência carnal. E rejubila-te, glorificando ao Pai Supremo na alegria com que o Mestre te inundará o coração ao dizer-te, vê. Essa é a mensagem de Otila e a gente vai refletir sobre ela essa noite. A passagem do cego de Jericó nos mostra mais um dos milagres que Jesus realizou. O mestre deixa claro o motivo da cura do cego de Jericó, a fé. A fé do cego o curou nas palavras de Jesus. Emmanuel nos fala no livro Vinha de Luz, na mensagem 34, que a atitude do cego após a cura representa padrão elevado de todo discípulo sincero do Evangelho. E qual foi a atitude do cego? Está no versículo 34 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, que a gente leu no início. No mesmo instante, recupera a vista e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Essa foi a atitude que Emmanuel destaca como sendo um padrão elevado de todo espírito, de todo discípulo sincero do Evangelho. Quantos de nós recebemos alguma graça da divina providência e viramos as costas e não glorificamos a Deus, não agradecemos a dádiva recebida e ainda reclamamos? Quantos de nós já não tivemos este comportamento diante de alguma ajuda da providência divina?
temos uma atitude bem diferente da do cego de Jericó, que passou parte da encarnação querendo enxergar o mundo físico, mas não podia. Quando foi curado, podia ter sido como muitos de nós, ingrato, virado as costas para Jesus e seguido outro caminho, indo embora ver o mundo físico que ele tanto almejava ver, já que ele era cego. Mas não foi essa a atitude dele. Em resposta à dádiva alcançada, seguiu o Mestre e agradecia a Deus por ter tido a visão física recuperada. Seguir a Jesus, seguir o cristianismo, na época em que o judaísmo não podia ser contrariado, não era uma tarefa fácil. Mas o cego não hesitou e sentiu-se impelido a seguir Jesus. Foi uma prova de fé viva, com obras, que inicia na renúncia à vida material e dedica-se a seguir o Cristo. Essa foi a obra que a gente poderia dizer que o cego efetuou. Ele abriu mão de ver o mundo, de ter os prazeres materiais e seguiu o Cristo. Paulo, após a sua conversão no caminho de Damasco, mostra em sua trajetória o quão difícil foi seguir o Cristo. Quem estuda Atos dos Apóstolos vê o quanto ele sofreu após a conversão e quando ele começou a seguir o cristianismo e a defender e a propagar o cristianismo. Sofreu tudo aquilo que ele fez Estevão sofrer. Foi encarcerado, foi julgado e, ao fim, teve um final parecido com o de Estevão. E Otila, e isso mostra o quão difícil é seguir o cristianismo naquela época em que o judaísmo não podia ser contrariado, e hoje em dia, no mundo que a gente vive, também não é fácil seguir o judaísmo, porque o mundo que a gente está hoje preza muito mais os prazeres materiais do que os prazeres espirituais, as coisas de Deus. Otila inicia a mensagem com uma pergunta. Se foi a fé a causa da cura do cego, a que se refere o texto evangélico, como verei, ela faz essa pergunta, como ela pode ver, como verei eu, que confio no Senhor, mas continuo preso à cegueira física? A mensagem nos faz refletir sobre a nossa cegueira da fé sem obras. Traz reflexão para todos nós que muitas das vezes temos a fé, mas persistimos em dar nossas energias ao prazer da matéria e não às coisas de Deus. Renunciamos o auxílio ao próximo, criamos desculpas para não ir ao encontro de nossa tarefa com o Cristo e essa sempre temos qualquer desculpa para poder não ir de encontro às tarefas que o Cristo nos chama a praticar. Mesmo aquela que não depende de muito esforço físico, que é dar o ouvido ao irmão em aflição, que muitas das vezes o irmão só quer um ouvido para ser ouvido, nós viramos as costas. Ah, fulano fala demais, só sabe reclamar, não faz nada para sair da posição que ele se encontra. Esse é o nosso desculpismo para praticar o mínimo, que é emprestar o nosso ouvido. Que nem é nosso, é dado por Deus. Cuidado, Jesus já nos disse que a boca fala do que o coração está cheio. Está em Mateus capítulo 12, versículo 34. Então, se estamos vendo todos esses defeitos em fulano, é porque somos cheios deste defeito. Então, tomemos cuidado com o nosso verbo. Tomemos cuidado. Toda forma
de desculpismo temos para permanecermos presos à cegueira física. Que possamos ser como o cego de Jericó, que mesmo sendo admoestado pela multidão, chamou com toda a sua força o mestre, porque queria sair daquela cegueira física. Se não fosse assim, não teria seguido Jesus, teria feito como os outros. Como muitos de nós, recebemos uma dádiva e viramos as costas. No Evangelho, desculpe, no Livro dos Espíritos, já que eu estou dizendo que a gente tem que efetuar a fé com obras, no Livro dos Espíritos, e uma das obras que a gente deve efetuar junto com a fé é a prática da caridade. Aí na questão 886 tem a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Aí a resposta é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. 3 atitudes básicas que são necessárias para que nós possamos praticar a caridade como a entendida por Jesus, que é a benevolência para com todos, demonstrar afeto e estima em relação ao próximo. Indulgência para as imperfeições, todos nós somos imperfeitos. Do contrário, não estaríamos encarnados na Terra. Então, devemos praticar o perdão para as imperfeições do nosso irmão. Já que somos imperfeitos, também devemos tolerar e perdoar, ter indulgência para com as imperfeições do nosso irmão. Perdão das ofensas. Perdoar a todo tipo de ofensa que sofremos. Já disse Jesus em Lucas, capítulo 6, versículo 29. Ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. Jesus nos mostra a necessidade de perdoar as ofensas e também as imperfeições. Aquele que nos tira a capa, aquele que nos ofende, que nos bate a face, está em posição bem inferior à nossa. Então, devemos perdoá-lo. Porque se ele faz isso com a gente, se o próximo está nos ofendendo, não está tendo indulgência com as nossas imperfeições, significa que ele está numa condição ainda que necessita de muito mais aprendizado. Muitos de nós já temos algum conhecimento e devemos colocar esse conhecimento em prática. O Evangelho é para ser praticado, não é para ser lido, é para ser praticado. E uma das formas é essa: benevolência, indulgência e perdão. É a prática da caridade. Então, aquele que nos tira a capa está em posição bem inferior à nossa, devemos perdoá-lo e demonstrar afeto e estima a este irmão em sofrimento. Não é fácil seguir o cristianismo. É uma tarefa de muita renúncia. E o que Jesus fez quando o que Jesus fez quando passou pela terra. Foi benevolente, pois nunca julgou a nenhum daqueles que o procuravam para curar. Foi indulgente para com os judeus e perdoou no Calvário, porque ele mesmo disse: Senhor, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Veja o nosso exemplo a ser seguido. Jesus, benevolente, indulgente, e perdoava as ofensas que sofria. Praticar a verdadeira caridade não é tarefa fácil. Aí na questão tem um comentário de Kardec, que depois quem tiver curiosidade pode ir lá e dar uma lida, porque senão não sei se o tempo vai dar. Continuando então, a nossa fé
ela deve ser trabalhada, e não basta ter a fé. É uma forma de e uma forma de trabalhar nossa fé é através da verdadeira caridade. A caridade entendida por Jesus, já que temos ele como nosso exemplo. É a caridade praticada por ele, pelo Mestre, que devemos exercitar junto de nossa fé. Na Epístola de São Tiago, ele nos traz a seguinte passagem no capítulo 2, versículos de 14 e 17. Ele diz o seguinte: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Este tipo de fé não salva ninguém. Não vai nos salvar dizer que temos fé se não temos obras. Se um irmão ou irmã sofre por falta de vestuário ou por passar fome, e lhe disserem: procura viver pacificamente e vai-te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo que precisam para viver, uma tal resposta fará algum bem? Essa resposta de vá, viva como der, alimente-se quando puder, isso aí é uma boa resposta? É uma resposta que vai nos conduzir à prática de obras junto com nossa fé? Aí ele fala no versículo 17: assim também é a fé. Se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Então, a nossa fé deve vir acompanhada da caridade, deve vir acompanhada das obras. Enquanto nossa fé for da cegueira física, para fugir da caridade, permaneceremos em débito com o Cristo, que tanto fez e continua fazendo por todos nós. Otília, em sua mensagem, nos alerta para os olhos espirituais. Temos os olhos físicos, que usamos neste mundo para nos guiar, quando temos essa dádiva, porque o cego de Jericó veio sem a visão. Mas não devemos nos esquecer que também temos os nossos olhos espirituais, que quando é em prece, que é o que ela fala na mensagem, em prece verdadeira, nos mostram quadros do esplendor do mundo espiritual, pois é o que invocamos na prece verdadeira. Não é qualquer prece, é na prece verdadeira, quando invocamos as coisas espirituais. Uma vez que a prece verdadeira não deve ser dedicada a pedidos materiais, mas sim pedidos de socorro ao próximo, a nós mesmos. É isso, e isto é justamente o que contemplamos no mundo espiritual, a comunhão entre todos. Basta que olhemos a descrição que André Luiz faz no livro Nosso Lar, da recepção dele ao chegar em nosso lar. Ele foi acolhido por uma família, porque na pátria espiritual, o verdadeiro discípulo de Jesus não nega auxílio a nenhum de seus irmãos. E é esta comunhão entre os seres que buscamos em oração verdadeira. Por isso, Otília nos alerta e nos leva a refletir sobre a prece com os olhos espirituais e não com os olhos físicos. A mensagem que estamos refletindo esta noite continua da seguinte forma: tu que devendo permanecer na zona terrestre, todos nós, cumprindo os deveres que aqui te compete, pagando as nossas dívidas, os nossos débitos, és convidado a divisar outros horizontes. Nós somos convidados a buscar ver com os olhos espirituais e não com os olhos físicos. Lembra de teus olhos espirituais e usa-os. Essa frase é de Otília.
não permitindo que as pálpebras da inconformação, da intolerância e da angústia te tornem duplamente cego. Vai cegar tanto a visão física, que já é precária, quanto a visão espiritual. Nós que estamos encarnados aqui na Terra, não podemos deixar que a inconformação, a intolerância e a angústia fechem os nossos olhos espirituais. Aqueles que ainda nos movem em direção à verdadeira caridade. A caridade que os olhos físicos nos fazem distanciar. Enquanto estivermos alimentando, dando oportunidade para os nossos olhos enxergarem a inconformação para as dificuldades deste mundo, a intolerância para com os erros de nosso próximo, e permitindo que a angústia nos domine, estaremos duplamente cegos. A mensagem continua, Otília diz o seguinte: vê que das trevas deste mundo surgem sempre radiosas expressões de amor, carinho e amizade, que muitas vezes passam despercebidas a outrem. Vê que há em ti mesmo um mundo íntimo, à espera de que tu o embelezes e o enriqueças de virtudes, sentimentos e conhecimentos belos e nobres. Otília nos chama a ver aquilo que muitas das vezes não vemos. Expressões de amor, carinho e amizade que surgem das trevas deste mundo. Agora mesmo que nós estamos passando por uma dificuldade na Terra, que é a pandemia, que poderíamos encarar isso como um momento de trevas, deste momento surgem expressões de amor, quando, mesmo distante, as pessoas se unem para ajudar um irmão que está necessitado. Pois sabemos que muitos de nossos irmãos estão sofrendo angústia por causa do isolamento físico que a gente está sendo submetido, e muitos não têm o que comer, porque o sustento foi tirado. Então, muitos irmãos se reúnem para buscar, de alguma forma, suprir essa necessidade. Muitas amizades, mesmo que virtuais, surgiram através das reuniões de muitos grupos espíritas. Muitas amizades foram surgindo. Então, a gente deve sempre ver das coisas ruins, a gente deve tirar o melhor. E não ficar naquela situação se lamentando, reclamando. Não, devemos ver o melhor das situações que nós estamos passando. Deus, Jesus, tem um propósito para que a Terra esteja passando por este momento de pandemia. Eles estão nos dando uma oportunidade para refletirmos sobre nossa convivência com o próximo. Foi necessário parar, frear, para que pudéssemos lançar os olhos aos que sofrem, e muitas outras reflexões nós poderíamos estar fazendo deste momento que nós estamos passando. Que é um momento muito difícil para muitos de nós. Só que muitos ainda estão, depois de mais de um ano, em estado de negação. Ainda não abriram os olhos físicos para a necessidade de reflexão que o momento nos chama. A mensagem é concluída, a mensagem de Otília é concluída com o seguinte parágrafo: vê assim e, usando tua fé, transforma a tua cegueira em visão aguçada, penetrante e sábia, sempre pronta a descobrir valores novos para o melhor aproveitamento da presente experiência carnal. E rejubila-te, glorificando ao Pai Supremo, na alegria com que o Mestre te inundará o coração ao dizer-te: vê.
esse parágrafo não tem muito o que comentar, porque ela é muito clara ao dizer, ao nos orientar, né? Usar a fé e transformar a cegueira em visão aguçada. E contentar com a alegria com que o Mestre nos inundará ao dizer para a gente, vê, assim como ele disse para o cego de Jericó. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento desse momento. Deus nosso Pai, Maria Santíssima, Jesus Divino Mestre, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para refletir sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos refletir sobre a necessidade de vermos com os olhos físicos e a necessidade de manifestar nossa fé juntamente com a caridade que o Cristo nos exemplificou. Pois, como disse Tiago em sua epístola, não há fé se a obra é morta. Desculpa. Não há fé se as obras são mortas. Então, que possamos ser iluminados para que nossos olhos físicos comecem a enxergar a necessidade das obras, do exercício da verdadeira caridade para com o próximo. Abençoem a reunião de irradiação que iremos realizar virtualmente às 19h30. Fique conosco hoje, agora e sempre, assim seja. Uma boa noite a todos.